Atitudes de um discipulador excelente. Para aprendermos as atitudes de um discipulador excelente, vamos olhar a vida de Barnabé, o homem que discipulou e investiu na vida de dois homens que vieram a ser importantíssimos dentro do cristianismo, o apóstolo Paulo e João Marcos. Um ponto: encoraje seu discípulo. Uma das principais características de um discipulador é a capacidade de encorajar. Em Atos capítulo 4 verso 36 e 37. Barnabé aparece pela primeira vez na Bíblia. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Você sabia que o nome de Barnabé na verdade era José? O termo Barnabé é um apelido que significa filho da consolação, ou encorajamento. Provavelmente eram tantos Josés naquela época, que Barnabé se destacou pelo seu comportamento encorajador, e ficou conhecido por isso. Se você recebesse um apelido baseado no seu comportamento, qual seria? Talvez o chato, o incrédulo, ou o reclamão. Por que não, o encorajador? 2. Acredite nas pessoas. Veja o que diz Atos 9:26 a 28. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé acreditou em Paulo quando ninguém o fazia e pôs a mão no fogo pelo seu amigo, dando respaldo a ele diante da liderança da igreja em Jerusalém. Assim como Barnabé, precisamos parar para ouvir as pessoas e ajudá-las em suas necessidades. 3. Invista nos rejeitados. Depois de sua conversão, Paulo passou cerca de 14 anos distante, em anonimato. Mas Atos 9:26 a 28 nos mostra que Barnabé foi atrás de Paulo para envolvê-lo novamente no ministério. O texto diz: partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Mais tarde em Atos 15:36 notamos que Barnabé deixa Paulo para investir em outra pessoa que estava sendo rejeitada, seu sobrinho João Marcos. Vivemos em um mundo utilitarista, que atribui valor às pessoas somente por aquilo que elas podem oferecer. A Igreja de Jesus jamais deve ser assim. O valor que as pessoas possuem não vem do que elas podem fazer, mas do que Jesus fez por elas. Cada pessoa tem um valor eterno para Deus. Invista nos rejeitados. 4. Compartilhe o ministério com seu discípulo. O discipulador não pode ter medo de compartilhar seu ministério e ver seu discípulo crescer. Barnabé realmente aprendeu o que era projetar o seu discípulo Paulo. Ele o deixou assumir a posição de liderança dentro da equipe missionária, e não se sentiu ameaçado, mas ficou feliz ao ver o crescimento do seu discípulo amado. Veja nos textos abaixo como o próprio texto de Atos mostra Paulo saindo do lugar de coadjuvante para se tornar o líder da equipe, Barnabé e Saulo, Atos 11:30, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Atos 12:25, Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Atos 13:2, certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Atos 13:7, ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé, Atos 13:43. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. Atos 13:46, Atos 13:50, Atos 15:35. Como discipuladores,
Precisamos discipular pessoas para assumirem nosso lugar. Temos aprendido que o discipulado é uma questão de paternidade espiritual. Nenhum pai quer que o seu filho seja um fracasso ou que não prospere na vida. Pelo contrário, sempre desejamos que nossos filhos nos superem e vão muito além de nós em todas as áreas. No discipulado acontece da mesma forma. O verdadeiro discipulador não fica com medo de ver seu discípulo crescer, antes dá todo auxílio para que ele avance e prospere cada vez mais em sua caminhada com Deus. 5. Proteja o seu discípulo. Em Atos 15:36 a 40 vemos que Paulo e Barnabé tiveram um grande desentendimento. O jovem João Marcos havia os abandonado no meio da primeira viagem missionária. Mais tarde, ele quis se juntar novamente à equipe missionária, e Paulo e Barnabé pensavam diferente sobre o que deveriam fazer. Paulo não queria Marcos na equipe, mas Barnabé queria levá-lo. Mais uma vez vemos o coração de Barnabé voltado para os rejeitados. Ele quis proteger o seu jovem discípulo. É verdade, João Marcos realmente havia errado, mas o seu discipulador não iria abandoná-lo sem investir em sua restauração. Por causa disso, Barnabé e Paulo se separaram e nasceu a segunda equipe missionária. Paulo e Silas foram para a Síria, enquanto Barnabé e João Marcos seguiram para Chipre. É muito importante para o discipulador entender que deve proteger o discípulo, não o seu erro. Quando o discípulo erra, o discipulador deve com muito amor e carinho investir para que ele entenda e repare o seu erro, à luz da palavra de Deus, sem jamais abandoná-lo. Todos nós erramos e precisamos de ajuda. Não se esqueça, a melhor maneira de proteger seu discípulo em oração e intercessão contra as investidas do inimigo. Esteja sempre em oração. 6. Jamais imponha sua opinião. Neste episódio de Atos 15:36 a 40 vimos que Paulo e Barnabé tinham uma opinião diferente sobre como proceder com João Marcos. Um queria deixá-lo, o outro queria abraçá-lo. O que fazer? Barnabé não impediu Paulo de colocar sua opinião, nem o obrigou a fazer o que ele mesmo achava correto. Barnabé preferiu ensinar a Paulo através do seu exemplo, e parece que deu certo. Tempos depois, Paulo escreve a Timóteo: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Como discipuladores não devemos impor a nossa opinião sobre os amados discípulos que o Senhor Jesus nos confiou. Podemos aconselhar, ensinar, mas sempre caberá ao discípulo escolher o que fazer. Se ele errar, estaremos prontos a ajudar e jamais dizer eu te falei. Nunca imponha sua opinião, mas ensine pelo exemplo.